E olha, sem perder tempo, direto à notícia, nós vamos abrir o programa de hoje indo direto à sede da Polícia Civil de Alagoas, onde está sendo realizada a entrevista coletiva sobre o assassinato do garoto de 7 anos, Danilo. A repórter Maria Maciel tem essas informações ao vivo nesse exato momento e nós vamos trazer para vocês em primeira mão os detalhes e o par e passo de tudo isso. A polícia passou, inclusive, sobre esse caso, além do indiciamento do padrasto, Maria Maciel, mais informações foram informadas aí para vocês, foram dadas a vocês. Você tem essas informações? Muito bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem o Fique Alerta. Essa coletiva ela teve início agora há pouco, uma comissão de delegados que participou deste caso, deste crime, e estão nesse momento apresentando os detalhes. Quem fez a abertura dessa coletiva foi o delegado Bruno Emílio, que é o responsável presidente desse inquérito, e ele falou em linhas gerais como é que foram as investigações desde o início, desde a data do crime. Ele falou que houve várias incongruências entre os depoimentos, tanto da mãe quanto do padrasto, Opa, me engasguei aqui. Mas houve essas diferenças entre um depoimento de um depoimento de outro, e tudo isso foi sendo verificado justamente para buscar a real autoria desse crime. A gente vai mostrar agora que o delegado Fábio Costa, nesse momento, o delegado Eduardo Meldo, mostra o local do crime, estão fazendo uma apresentação agora do local do crime, lá no Clima Bom, dando os detalhes, de onde teria acontecido esse crime. O que o delegado Bruno Emílio disse, Wilson, foi que o crime provavelmente não ocorreu na oficina. Isso teria acontecido em outro local. Eu vou deixar aqui o áudio agora para a gente ouvir um pouquinho essas explicações do delegado Eduardo Mello. Essas buscas são realizadas até madrugada. E em determinada hora, por volta de 11h30, o José Roberto faz com que o grupo de busca, que nesse momento estava em torno de 20 pessoas, ele faz com que o grupo de busca se direcione para um lado do bairro. Diz: pessoal, vamos procurar o Danilo em tal região. Isso tudo documentado, tá? E nesse mesmo momento, ao invés de seguir esse grupo, ele sozinho vem para a direção da oficina. E ele é visto retornando sozinho por essa região, dando a entender que ele veio dessa parte da oficina e passou pelo beco. Então deixa claro que ele despista as buscas para ter um momento oportuno para desovar o corpo, porque foi confirmado, a perícia vai confirmar, que ele não foi assassinado no beco. O Danilo ele foi desovado no beco. As roupas estavam lavadas, ele estava limpo, praticamente sem sangue. Então, quem matou, guardou, ocultou esse corpo, sabia das buscas, esperou cessarem as buscas ou despistou a equipe de busca, como o José Roberto fez. E nesse momento, ele sozinho aqui, meia-noite já, o bairro já vazio, a gente acredita que ele consegue pegar esse corpo e jogar no beco. E depois ele aparece, meia hora depois da chegada de José Roberto, do retorno dessas equipes, o corpo é encontrado. E esse beco passaram por esse beco dezenas de vezes durante o dia e o corpo não estava lá. Então, assim, isso é um ponto que merece destaque. E a questão da roupa que foi pontuada ali, o Danilo desaparece sem roupa. O Danilo desaparece sem roupa. Essa informação inicial feita por ele através do 90, no boletim de ocorrência. No entanto, ele é encontrado com uma camisa que pertencia a ele. Então, quem cometeu esse crime tinha acesso à residência dele, porque teve acesso às roupas do Danilo. E a mãe, a gente sabia que não tinha envolvimento direto com esse crime, nem irmãos e tal, então surgiu essa dúvida, essa suspeita muito mais concreta em relação ao próprio Zé Roberto. Assim, isso com a suspeita inicial, a motivação a gente acredita e vai ser apresentado pelo pessoal da perícia e do IML, sobre a questão do estupro. Ele era violentado, assim como a outra enteada do José Roberto era violentada, e diante de todos esses fatos e outros elementos que vão ser apresentados, é que se chegou à conclusão de que o José Roberto realmente estava envolvido
diretamente com esse crime. Só um detalhe para considerar mais aqui é em relação àquelas denúncias de ameaça, de tortura que foram inicialmente propagadas pelo José Roberto e pela Dacineia, dopada pelo José Roberto. Porque a gente imediatamente foi em defesa dos colegas e porque a gente imediatamente pediu para que fosse mantida a comissão, apesar de algumas instituições e alguns setores inadvertidamente solicitarem retirada da comissão, retirada do delegado Bruno Emílio da presença do inquérito com sua equipe. A gente tinha certeza que se tratava de uma estratégia de defesa do próprio José Roberto, porque o José Roberto dopava a Dacineia, ameaçava a família, obrigava a Dacineia a prestar declarações completamente contraditórias. Então, tudo isso partiu dele para que, percebendo que a equipe do delegado Bruno Emílio e todos que participaram da investigação já tinha suspeita sobre a participação dele, era a melhor estratégia para tirar o grupo que estava no caminho certo para a elucidação do crime. Então, esses são pontos que eu queria destacar aqui para a gente ter uma ilustração melhor de como foi essa localização do corpo. Então, eu vou passar para os colegas aí para uma consideração mais. Foi encontrado nesse beco, naquele mapinha, você dá para ver que é o beco que é caminho, um trajeto entre casa de Danilo e a oficina de José Roberto. O corpo encontrado, todo lavado, sem manchas de sangue ou gotejamento, sinais de gotejamento, o corpo todo lavado e encostado ali com a camisa que pertencia ao Danilo e que não estava com ele no momento do desaparecimento. E detalhe que o delegado falou, antes mesmo desse corpo ser encontrado, o José Roberto já disse, comenta com alguém na região que ele estaria com aquela camisa. Mas, ora, como ele sabia se o menino tinha desaparecido sem camisa? E ele só aparece depois com essa camisa. Então, são alguns pontos que geraram essa suspeita, esse indiciamento e a ratificação pelo Ministério Público com a denúncia. Posição em que o corpo é encontrado, ali da corpo ventral. Pronto, eu já tratei, não havia mancha de sangue, você pode ver que não tem, e aí a perícia pode falar melhor que fizeram um levantamento, um excelente levantamento de local, para comprovar que realmente o local do crime não teria sido aqui. Aí vamos para a próxima. Pronto, aqui são as lesões encontradas, várias lesões. Ele tinha, assim, o que a gente acredita é que, de repente, essa violência sexual e uma revolta por parte de Danilo e para divulgar o monstro que estava na sua casa, o padrasto, tinha gerado essa indignação, essa raiva de José Roberto a ponto de cometer uma barbaridade dessa contra uma criança. Pronto, aqui são ausência de sangue na cabeça e roupa da criança e na roupa da criança, que sugere essa ideia de que o corpo não foi, o crime não tenha sido cometido ali e que foi lavado. Pronto, a vítima, a questão das roupas, encontrada com roupas, havia divergência em relação à roupa que ele tinha desaparecido e a que ele foi encontrada. Pronto, aqui são as lesões, foi feito o exame cadavérico, depois foi feita a exumação do corpo da criança para confirmação das lesões. E as lesões já eram compatíveis com instrumentos contundentes, como ferramentas de oficina, e na exumação, o IML, através do Dr. Kleber, ele consegue, de fato, constatar isso aí, que o tipo de lesão corresponde a um tipo de ferramenta utilizada em oficinas de bicicleta, como o Zé Roberto tinha. As lesões anais, que a gente, de imediato, com acesso às imagens, já questionou ao pessoal da perícia, o pessoal confirmou que existiam, sim, violência, existiam fissuras anais no Danilo, então que inferia pela existência realmente de estupro, e depois vai ser confirmado tecnicamente pelo pessoal da perícia também localização desse sêmen no ânus da criança. Então ele tem várias lesões, essa parte eu prefiro deixar para o pessoal mais qualificado do IML e do IC para tratar sobre essa lesão, como teria ocorrido, enfim, a forma. Aqui foi no momento da exumação em que ele confirma essa lesão, que eu confesso que eu esqueci até o termo utilizado pelo Dr. Kleber lá, que ele explica especificamente do que se trata esse tipo de lesão, que confirma a ideia de que o crime foi cometido através de um instrumento, de uma ferramenta de oficinas.
O martelo, né? Lesão do martelo. Tem mais algum? Bom, pessoal, basicamente isso, então eu vou passar e assim, só queria destacar mais uma vez assim, o trabalho e o comprometimento, primeiramente do delegado Bruno Emílio com toda a sua equipe, a equipe de policiais que a gente sabe que não aparece à imprensa, porque não pode, né, por questão de investigação, mas excelentes profissionais, dedicados, que viraram noites, madrugadas, correndo atrás dessa investigação e não só para trazer justiça e responsabilizar um monstro desse que comete o crime contra uma criança de 7 anos, mas também para mostrar que não existiu, que foi acusado de tortura, que quiseram manchar a imagem da equipe. Então, parabenizar toda a equipe, toda a DEIC que nos deu apoio, o delegado Fábio Costa, o delegado Tiago Prado, sempre que precisamos a gente tem um apoio, e também o pessoal da perícia oficial, Instituto de Criminalística e IML, e as perícias realizadas, as confirmações foram determinantes para que se chegasse à conclusão desse inquérito policial. E aí passar para os colegas aí para continuar. Vamos voltar então lá para a Polícia Civil. Tem informações importantes. Maria, é você. Cadê a Maria? Boa tarde novamente, Wilson. Olha, eu estou aqui com o delegado Fábio Costa, né, que participou dessa coletiva, dentro dessa comissão de delegados. Bom, delegado, o que a gente viu aí, a apresentação, né, dos detalhes acerca dessas investigações, mostra que foi um trabalho intenso de toda a equipe. Exatamente, um trabalho complexo, que contou com a participação de diversos órgãos, né, que auxiliam na persecução penal, a Polícia Civil, a perícia oficial, contando com o IML e também o Instituto de Criminalística, a Comissão de Delegados, o trabalho espetacular dos agentes de Polícia Civil, dos escrivães, enfim, que estavam a todo momento diligenciando a fim de comprovar a autoria desse delito. Delegado, com relação à mãe do Danilo, né, vocês conseguiram, durante as investigações, verificar se ela sabia e era ameaçada pelo José Roberto ou se todo esse tempo realmente ela não tinha ideia do que estava acontecendo? Olha, a gente descobriu duas coisas acerca de sua pergunta. Primeiro, que ela sofria sim violência doméstica por parte do seu companheiro, padrasto do Danilo. Ela era ameaçada, coagida, enfim, não tinha liberdade de ir e vir para onde quisesse, era agredida dentro de casa, os meninos também, os gêmeos também eram agredidos. Agora, quanto ao conhecimento dela acerca da prática do crime, o que nós apuramos é que ela, o padrasto praticou o crime sem qualquer conhecimento da senhora da Cineia. Tanto é que o garoto foi até a oficina de bicicletas do padrasto e não apareceu mais. E logo em seguida a mãe já entrou em desespero, começou a procurar pelo seu filho e não mais encontrou, porque as investigações apuraram que o padrasto já havia assassinado o garoto naquela mesma tarde. Esse crime ele não teria sido premeditado, mas aí o padrasto do menino, ao ver toda aquela situação, ele teve que fazer alguma coisa, dar um jeito na situação. Exatamente, provavelmente ficou enfurecido porque o menino atrasou para levar o talher dele, o almoço já estava frio, ele ficou revoltado com isso, com esse fato, e aí possivelmente já praticava violência sexual em relação ao Danilo. Tanto é que isso já era uma prática costumeira daquele padrasto, porque ele já havia estuprado, alguns anos atrás, uma outra garota, ou melhor, uma garota de 10 anos de idade no município de Arapiraca. Então as circunstâncias são muito parecidas entre os dois casos. O que a gente pode dizer é que aquela garota à época acabou escapando de talvez o mal bem pior que ele poderia causar para aquela, à época, criança. Ele chegou a admitir a culpa, confessar o crime? Não, em nenhum momento. Ele confessou com todos os detalhes a prática do crime, mas quando nós fazíamos perguntas contundentes, quando ele caía em contradição, quando ele falava uma coisa e a gente demonstrava que a sua companheira dizia outra, os horários não batiam, enfim, o comportamento dele não era compatível com o desaparecimento do garoto. Quando a gente confrontava com essas informações, ele se limitava a baixar a cabeça e ficar em silêncio porque não conseguia
responder e dirimir as nossas dúvidas. Hoje ele está preso, mas por conta desse estupro aí que aconteceu contra essa menina. Agora ele vai ser indiciado por esse outro crime também, vai continuar preso. Exatamente, ele está preso por outros delitos, entre eles o estupro de uma outra menina, não é? Está preso preventivamente e a comissão de delegados o indiciou por diversos outros crimes, como homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estupro de vulnerável e denunciação caluniosa, né? No bojo desse relatório, dessa conclusão, nós também representamos pela prisão preventiva do padrasto. Maria. Né? O Ministério Público ofereceu denúncia, né? Indo ao encontro das investigações, no mesmo sentido das investigações. Então, o que a gente espera é que a tendência de que o Poder Judiciário também decrete mais uma vez, mais uma prisão preventiva em desfavor do padrasto do menino Danilo. O Wilson Júnior ele tem uma pergunta, delegado Sommer. Maria, por favor, pergunta ao doutor Fábio Costa se há também uma investigação ou se tem respostas, inclusive, ou afirmações em relação a abusos sexuais contra o garoto, o irmão de Danilo, que eles eram gêmeos, se esse garoto também era abusado, esse que acabou ficando vivo não foi vítima das garras do monstro José Roberto. O que o Wilson Júnior está perguntando é com relação ao irmão do Danilo, o irmão gêmeo. Se durante as investigações foram verificados se ele também sofria esse abuso sexual ou não foi feito nenhum exame com relação a isso? Foi feito também o exame em relação ao Daniel e não foi constatada violência sexual em relação a ele. Agora, o que a gente apurou era que o padrasto era mais violento em relação ao Danilo. Parece que o Danilo era um pouco mais agitado, um pouco mais brincalhão. Então, a raiva do padrasto era maior em relação ao Danilo. Então, provavelmente, ele seria a única vítima entre os dois também de violência sexual. Obrigada, delegado, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Então, mais um caso aí resolvido pela Delegacia da Polícia Civil, pela essa comissão de delegados que durante todo esse tempo teve esse trabalho intenso aí para conseguir chegar à real autoria desse crime tão cruel, um crime brutal. Wilson. Vamos voltar com a Maria Maciel, que está nesse exato momento com a perita Rosana Coutinho, que vai trazer detalhes sobre toda essa situação. Maria, é você. Já estamos de volta então, Wilson. Eu vou falar aqui com a Rosana Coutinho, né, ela que participou aí de todo esse trabalho. Rosana, como é que foi a análise de todo esse material que foi coletado? Nós no laboratório recebemos diversos materiais, muitas vestes coletadas nas duas oficinas, roupas de criança, roupas infantis, tanto masculinas como femininas, e vieram para a gente detectar algum vestígio biológico, né? Sangue humano, sêmen. Esses materiais foram analisados. Aí, nesses materiais, infelizmente, não foi detectado material biológico, mas havia a dúvida o que essas roupas infantis estariam fazendo na oficina. E um material que foi determinante foram os suaves que foram coletados da região anal da criança durante a necrópsia. E esses suaves foram submetidos a teste de sêmen, dando positivo, resultado positivo para a presença de sêmen nesses suaves. E nós passamos a traçar o perfil genético do sêmen do agressor, porque foi constatada a agressão pelo exame necroscópico e esse material coletado, só que devido ao fato de o corpo ter sido lavado, isso diluiu o material e não foi possível detectar o perfil genético. Mas, somado à presença de sêmen, a constatação de agressão sexual, violência sexual na região anal da criança, então isso confirmou a evidência de que essa criança sofria violência sexual e que foi recente, que havia sêmen ainda presente na região anal. Juntamente com outros elementos da investigação, se levou ao autor do abuso e do crime, o padrasto da criança. Com relação às outras marcas também que ele apresentava no corpo, vocês conseguiram alguma outra informação? As lesões eram causadas por instrumento corto-contundente, que são compatíveis com ferramentas, ferramentas possivelmente existentes nas oficinas. Então, todos esses indícios levaram ao padrasto da criança. Tinha sinais também de esganadura, né? Tem como a gente saber o momento em que ele foi morto? Morreu por asfixia ou foi por conta desses objetos, o martelo no caso?
Olha, essa informação quem pode dar é o IML, que é se ele foi morto pela esganadura ou pelas outras lesões. Aí é o IML que pode dar essas informações. Para a gente concluir, não resta dúvida, então, que existia, sim, esse abuso sexual? Sim, não resta dúvida. Havia fissuras na região anal evidentes e os suaves coletados demonstraram que havia sêmen na região anal. Então, uma violência recente. Muito obrigada pelas informações. Então, a gente tem aqui a fala da perita Rosana Coutinho acerca aí da análise, né, análises laboratoriais dessas coletas que foram feitas e que puderam comprovar esse abuso sexual por parte do padrasto contra o menino Danilo. Voltamos com você, Wilson.